pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho mais sobre o meu intercâmbio e tirar algumas dúvidas de vocês. Tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, que foi quando eu comecei a ter vontade de fazer intercâmbio. E nessa época eu queria muito fazer high school nos Estados Unidos, porque eu tinha aquela vontade de estudar em escola americana, cheerleader, sabe? Então eu queria fazer o high school fora. Só que minha mãe achava que eu era um pouco jovem pra isso, então ela não deixou nessa época. Eu terminei o colegial, entrei na faculdade, e mais ou menos no meio da faculdade eu tive essa vontade de novo, tipo, eu não tinha desistido de fazer intercâmbio. E eu até cheguei a cogitar fazer intercâmbio no meio da faculdade, mas eu achei melhor esperar, me formar e ir. Então, no último ano da minha faculdade eu comecei a pesquisar programas, pesquisar que tipos de curso eu poderia fazer lá fora, mas eu sempre tive a mentalidade de ir para os Estados Unidos em si. Eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, então o meu destino eu queria que fosse lá. Só que com o tempo, pesquisando os cursos, eu achei uma agência que eu fui pela CI Intercâmbios, e essa agência foi me dando toda a estrutura possível, todo o apoio. Eu vi que nos Estados Unidos eu não conseguiria fazer o que eu queria, que era estudar e trabalhar, porque se eu fizesse um eu não teria visto para o outro. Então foi a agência que me sugeriu ir para o Canadá porque eu poderia estudar e trabalhar. Então eu fechei todo o meu pacote com eles. Eu acho que na época foi em torno de $7.000 o meu programa. Era um programa de 8 meses de estudo e trabalho. E eu acabei indo com uma das minhas melhores amigas pra lá e foi muito legal. A gente ficou 8 meses nesse estudo e nesse trabalho. A gente morou em Vancouver e foi assim, um aprendizado surreal, sabe? Foi, acho que os melhores meses da minha vida que eu passei por lá, porque logo que eu me formei, eu já tive essa experiência internacional, então eu tinha idade suficiente para poder fazer tudo que eu queria. Eu podia entrar em festa, eu podia viajar, eu podia dirigir. E eu acho que se eu tivesse ido antes seria também uma experiência incrível, mas seria diferente. Eu acho que eu seria um pouco mais presa, né? Porque você é menor de idade, a família tem uma responsabilidade sobre você. Então, eu acho que eu acertei direitinho, assim, a época do intercâmbio que eu fiz. Algumas pessoas me mandaram perguntinhas, então eu vou responder e aí eu vou contando um pouquinho mais sobre o meu intercâmbio pra vocês. O Pedro perguntou: por que você escolheu o Canadá? O que tinha no seu dia a dia lá que não tem aqui? Como eu disse, eu não escolhi o Canadá, foi o Canadá que me escolheu. Eu sempre tive a vontade de ir pros Estados Unidos. E quando eu vi que o curso que eu queria fazer lá não tinha essa possibilidade de trabalhar e estudar nos Estados Unidos, a agência me indicou o Canadá. A princípio eu não queria ir porque eu achava que era muito frio e tal, mas quando ela me deu a opção de ir pra Vancouver, que é o lado mais quente do Canadá, eu conversei com uma amiga que na época tava lá em Vancouver e ela me falou muito bem da cidade, do lugar e tal, e eu acabei aceitando, assim, e nossa, foi incrível. Eu acho que eu escolhi bem o destino, sabe? E ele perguntou o que tinha no seu dia a dia lá que não tem aqui. Gente, lá o meu dia a dia era completamente diferente daqui, assim. Lá eu tinha um dinamismo que hoje eu não tenho, sabe? Eu ia pra escola de manhã, eu saía da escola, eu passeava, e à noite eu sempre tinha uma festa, eu tinha reunião de amigos. Então, assim, o meu dia era muito cheio de coisas pra fazer, mas, assim, coisas diversas, sabe? Escola, estudo, passeio, estágio, festa, reunião com amigos. Então, isso eu não tenho mais aqui, sabe? Por mais que eu saia com as minhas amigas, por mais que eu viaje, mas não é o ritmo que eu tinha lá. Isso eu sinto muita falta, sabe? A Isadora perguntou: você ficou em casa de família? Como foi tratada? Se adaptou bem à rotina deles? Eu fiquei em casa de família durante os 4 primeiros meses. Depois eu morei num apartamento, numa república, com mais uma russa e uma francesa. Bom, a primeira casa de família, que foi logo quando eu cheguei, foi o Ossi. Foi tipo um terror. Não deu certo. A família, o casal era muito senhor, assim, então não tinha aquela coisa, eles não eram muito de conversar, era muito regradinho. Então acabou que não deu certo e eu e minha amiga, a gente mudou de casa
2 semanas depois. E nessa segunda família foi assim, perfeita. Eles realmente foram uma família pra gente. O pai era canadense, a mãe era das Filipinas. A gente tinha uma irmãzinha, a Sara. E nossa, foi muito gostoso, assim, sabe? A gente conseguiu se adaptar muito bem à rotina deles e eles acabaram se adaptando a alguns costumes nossos. Então foi muito gostoso, assim. Foram 4 meses que eu me senti realmente em casa, sabe? Até hoje eu tenho contato com eles, até hoje a gente se fala. Então, assim, foi um vínculo que a gente criou e que ficou. Aí a Isadora também perguntou: você engordou muito? O que você sente falta de lá? Já voltou? Tem vontade? Gente, eu engordei muito lá. Eu engordei 13 quilos. Eu voltei parecendo um Kiko. Literalmente, eu tava tipo gigante, uma bola. Uma bola, porque a gente só comia, né? E eu peguei outono, inverno e primavera lá. Então, frio, a gente só come, gente. Eu sinto muita falta de lá das minhas amizades, assim, sabe? De poder viajar e de conhecer outros lugares, conhecer outras culturas. Porque enquanto a gente tá estudando, na minha escola tinha gente de tudo quanto era lugar, assim. É muito legal você fazer amizade, assim, com pessoas de outros lugares, sabe? Você conhece um pouco mais da cultura deles, passa um pouco da sua cultura pra eles. Então isso eu sinto muita falta, assim, desse contato, sabe? Desse convívio. Eu ainda não voltei pra lá e tenho muita vontade de voltar. Se Deus quiser, em 2016 eu tô indo pra lá. A Angélica perguntou: você se deparou com algo que deu medo ou insegurança e te fez pensar em desistir? Gente, não. Assim, lógico que dá um medo. Acho que uma semana antes, que eu tava com tudo pronto, passagem na mão, visto, passaporte, assim, tipo, pronta pra embarcar, eu acho que deu um certo medo no sentido de, putz, eu tô indo pra um lugar muito distante, sem ninguém por perto, então tudo que aconteceu por lá, sou eu que vou ter que me virar, entendeu? E aqui não, assim, eu sempre morei na minha casa, né, junto com a minha mãe, fiz faculdade em São Paulo, mas mesmo assim, todo final de semana eu tava em casa, qualquer coisa que acontecia, tipo, mãe, me ajuda, sabe? E lá eu não ia ter isso. Mas eu nunca pensei em desistir, porque esse realmente era um sonho que eu queria realizar. Então eu acho que sempre que eu sentia medo ou sentia alguma coisa que me deixasse insegura, eu parava e pensava: Thaisa, você vai realizar um grande sonho da sua vida. Então, tipo, nada é maior que isso, sabe? Você tem força, você consegue, nada vai ser maior que você não consiga superar, fazer esse sonho se tornar realidade. Então eu acho que nunca pensei em desistir. Ela perguntou como era a comunicação com a minha família no Brasil e se as pessoas eram muito fechadas por lá. A minha comunicação com a minha mãe era muito tranquila, porque, gente, a gente vive no mundo da internet, né? Então a gente vive conectado. Eu tinha o Facebook pra mandar mensagem pra minha mãe, a gente combinava horário pra falar por Skype. Então era muito tranquilo mesmo, assim, muito tranquilo. Eu nunca tive problemas de comunicação com a minha família por aqui. E se as pessoas são muito fechadas, elas são, gente. Acho que só brasileiro tem esse jeito de chegar, né? Tipo, todo extravagante, ser carinhoso desse jeito, ser quente, assim. Eu lembro que na segunda família que eu fiquei, que na verdade é a minha família, né, de lá, foi aniversário da minha mãe e eu e minha amiga, a gente comprou um presentinho pra ela e quando a gente foi entregar, a gente deu um super abraço nela, de tipo, parabéns! E eu lembro que ela ficou, tipo, parecendo um pinguim, assim, congelado, tipo, o que tá acontecendo, sabe? O que é isso? Então, tipo, eles não são acostumados a dar abraço, assim, receber abraço. E eu lembro que depois disso, ela foi entender que isso era uma coisa da nossa cultura, sabe? Então foi começando a ficar mais leve, assim, mais solta. Isso foi muito legal. A Ana Cristina perguntou: você já dominava o idioma? Como era estar fora da vida que você estava acostumada? Gente, eu já dominava o idioma. Lógico que eu não era 100%, mas eu já falava inglês. Eu sempre gostei muito do inglês, então eu sempre pratiquei muito. Então isso não foi muito problema, assim, pra mim. Lógico que tem coisas que a gente chega lá, a gente trava, né? Mas no geral, eu sabia falar inglês, eu sabia me comunicar muito bem com eles, assim. Gente, estar fora da vida que eu tava acostumada era simplesmente muito, assim, cheio de surpresa, sabe? Tinham coisas que aconteceu comigo que eu não tava esperando, mas era muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar do tempo que eu tive lá, sabe? Eu acho que tudo foi aprendizado, tudo foi muito positivo. A Cíntia perguntou: você sentiu diferença entre as culturas? Eu senti nessa questão da gente ser muito caloroso e deles serem muito fechados, sabe? Mas isso logo a gente tirou de letra, eu tirei de letra, assim. A nossa família era muito aberta com relação a gente, então eles queriam aprender muito com a gente acabou aprendendo muito com eles. Então isso não foi um empecilho, assim, um problema. Edi perguntou: deu tudo certo com relação à escola e família quando chegou lá? Quais foram seus melhores momentos? Gente, como eu falei pra vocês, logo que eu cheguei, a minha primeira família foi um desastre. Um desastre mesmo, assim. A casa era muito velha, a gente ficou num basement, não tinha ventilação nenhuma, tinha muito bicho na casa, muito bicho. Então essa família deu muito problema. Mas quando a gente mudou de
de casa, assim, foi tudo maravilhoso, assim, a gente não teve problema nenhum, zero problema. Com relação à escola também foi super tranquilo e todos os problemas que eu tive, que foi com relação à primeira família, a agência me deu o maior suporte. E os melhores momentos, eu acho que todo dia eu vivi um momento muito bom, assim, mas os melhores momentos, as viagens que eu fazia com a minha turma lá, eu pude ir pra Vitória, que era uma cidade ali perto, eu fui pra Whistler esquiar, eu fui pra Califórnia fazer uma viagem com uns amigos meus, então esses acho que foram os melhores momentos do intercâmbio, as viagens que eu fiz por lá. A Nayara perguntou, como era o entretenimento lá? Você gostava de sair? Fez muitas compras? O entretenimento lá, gente, era maravilhoso. De segunda a segunda tinha festa, tinha balada, tinha reunião de amigos. E assim, lá é tudo muito cedo, então você vai pra balada 8 horas da noite e 1 hora da manhã você tá voltando pra casa, sabe? Era uma coisa muito estranha, assim, porque a gente vai pra balada 1 hora da manhã aqui praticamente, né? Então lá não. E todo dia tinha alguma coisa pra fazer. Não era caro o entretenimento lá, com exceto de shows, assim, mas mesmo assim, com relação ao Brasil, era muito mais barato. Compras também era barato lá, eu fiz muitas compras. Perguntaram também qual foi a situação mais engraçada que eu passei por lá. Uma das situações mais engraçadas que eu passei por lá, que eu acho que eu nunca vou me esquecer, foi o primeiro dia que eu fui pegar o ônibus, né? E lá é assim, você tá no ponto de ônibus, primeiro que o ônibus é super pontual, então você tem o schedule do ônibus e fala assim, ele passa 6h48, ele passa 7h53 e é tipo 7h53, não adianta você tá 7h54 porque o ônibus já passou. E aí a gente foi pegar o ônibus, tudo certo. Aqui no Brasil a gente tem mania de fazer sinal pro ônibus, né? Pro ônibus parar. Lá não, gente. Lá o simples fato do ônibus estar se aproximando do ponto e você ficar em pé, próximo à guia, é sinal de que você quer embarcar naquele ônibus. Só que, gente, eu não sabia disso. Então, eu vi o ônibus chegando e eu comecei a dar sinal. E aí, quando o ônibus parou, que eu comecei a entrar, o motorista veio me perguntar se tava tudo bem, se eu tava precisando de ajuda. E eu, tipo, não, tá tudo bem, sabe? Tipo, por quê? Aí eu perguntei pra ele, mas por quê? Ele falou, não, porque eu vi você acenando e eu achei que tivesse acontecido alguma coisa. Aí eu falei, não, tô acenando pra, tipo, avisar que eu queria pegar o ônibus, né? Aí ele, não, aqui não precisa, ele explicou. Gente, eu lembro que depois disso, nunca mais eu dei sinal. E tipo, aqui no Brasil, quando eu voltei, eu não dava sinal pro ônibus, porque eu tava acostumada lá, né? Que era tão automático. E, gente, foi um furo, porque o ônibus inteiro tava olhando pra minha cara quando eu entrei, tipo assim, o que essa louca tava dando sinal, sabe? Foi muito engraçado. E, gente, eu só queria dizer pra vocês que intercâmbio é uma experiência incrível. E fica aqui a dica pra todo mundo que puder, tiver essa oportunidade, vá. Se joga, aproveita cada minuto. Eu mudei muito quando eu voltei. Questão de você se tornar um pouco mais independente, sabe? De você conseguir resolver as suas coisas por você mesmo, assim, sem depender de ninguém. Ou você precisar da ajuda de ninguém, você acaba se virando muito mais. Lógico que a gente tem os momentos tristes, que dá vontade, da saudade da família, sabe? Da vontade de estar com seus amigos aqui no Brasil. Eu passei Natal longe da minha família, eu passei Ano Novo longe da minha família, eu passei o aniversário da minha mãe longe dela, eu passei a Páscoa longe deles. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tava distante fisicamente, eu tava próxima no sentimento com eles, porque eu falava com eles todos os dias, eu conseguia contar pra eles tudo que tava acontecendo na minha vida lá. E eu sabia que era um tempo que eu ia ficar longe deles e que eu tinha que aproveitar aquilo da maior maneira. Quando eu ficava triste, quando eu ficava cabisbaixa, assim, quando alguns amigos meus começaram a ir embora e eu ainda ia ficar, dá um sentimento assim de putz, tô ficando sozinha aqui, sabe? Mas, gente, você faz novos amigos e você começa a sair de novo, você conhece mais gente. Fica a dica pra todo mundo fazer intercâmbio. Clique em gostei pra mim, se inscreve aqui no canal, deixa outras sugestões de vídeos que vocês queiram ver por aqui. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Beijinho, até os próximos!